Fortalecido desde 2020, o grupo reflexivo com homens autores de violência doméstica é de autoria aí do Ministério Público do Maranhão e tem como um dos principais facilitadores o auxiliar judiciário Wilson Pinto de Carvalho Filho, que está aqui ao meu lado e que vai trazer mais informações sobre esse grupo. Boa tarde, Wilson. É um prazer recebê-lo. Muito boa tarde, obrigado pelo convite. Para a gente começar, eu queria que você me falasse em que contexto nasce esse grupo. Então, o grupo reflexivo para homens autores de violência doméstica, ele se torna, em regra, realidade em todo o país no período da pandemia, de 2020, onde percebeu-se que as mulheres estavam em situação de violência ainda maior, por estar dentro de casa com seus principais agressores, e aí percebeu a necessidade da criação de algo que fosse educacional, levar esses homens para um processo reflexivo e responsabilizante. Então, a partir de 2020, passou a se instituir esses grupos reflexivos e que hoje, por exemplo, aqui em São Luís, temos vários grupos, mas o que tem mais conhecimento é o do Ministério Público e também do Poder Judiciário do Maranhão. A gente está falando aí de 10 encontros, né? Essas pessoas, esses homens, eles participam desse grupo que tem 10 encontros com temas diversos, como, por exemplo, sexismo, violência doméstica e a própria Lei Maria da Penha. Eu queria saber como é que se dá essa participação, se ela é obrigatória e, ainda que seja obrigatória, como é que vocês desse grupo fazem para tornar essas pessoas interessadas, ativas dentro desse processo? Então, por estarem todos com a medida protetiva de urgência, se torna obrigatória a participação. Infelizmente, se eles não cumprirem, vai considerar um descumprimento, então há a possibilidade de uma aplicação de uma medida mais gravosa, como a tornozeleira eletrônica, como a própria prisão preventiva daquele homem. Então, para cativá-los, são os próprios encontros, são os próprios facilitadores que tentam, assim, mesmo que de forma obrigatória, trazer eles para o processo reflexivo, né? Além de ser facilitador, eu fiz uma dissertação que a observação foi desse grupo reflexivo e a gente percebeu que a partir do quinto encontro, eles começam a se envolver mais com o processo e eles ficam mais à vontade com o processo, porque muitos deles alegam que não conheciam propriamente a lei, quais eram os seus direitos, o que eles podiam fazer, o que eles podiam melhorar como ser humano. Então, eles acabam, eles mesmo se cativando com o processo reflexivo. A gente está falando aí de violência doméstica e geralmente vem aí na cabeça das pessoas a mulher, né? Que é o principal, infelizmente, é o principal protagonista dessa ação. Mas a gente aqui está falando desses homens. Como é que vocês trabalham isso? E eu queria saber qual é a observação que tu, enquanto facilitador, tem desses homens? O que leva eles a ter esse tipo de ação? Então, a gente vive numa sociedade extremamente machista, né? Então, às vezes, nós reproduzimos situações, falas, gestos, que muitas vezes a gente mesmo não percebe porque foi construído nisso. E levar esses grupos reflexivos, levar esses homens para esse ambiente, eles começam a se perceber como esses agentes, que é o mais difícil. A gente hoje, por exemplo, não tem como dizer qual é o perfil de um homem agressor. Qualquer homem pode ser agressor, inclusive mulheres também podem ser agressoras, não se limita, mas sempre a vítima será uma mulher. E aí, por conta disso, esses grupos reflexivos trazem essa reflexão. E além de trazer uma reflexão da importância de falar sobre esses assuntos, que não é somente sobre a violência doméstica, até mesmo da saúde do homem, que às vezes também não se percebem como homem, que precisa ser cuidado, eles conseguem perceber que as atitudes deles podem ser transformadas. E além disso, eles se responsabilizaram pelaquela conduta. Então a gente está em um ciclo de violência e que o principal objetivo é romper com aquele ciclo de violência e fazer com que eles depois não reproduzam essas mesmas violências com qualquer outra mulher ou com qualquer outra criança ou menina, que hoje a gente percebe que a violência tem aumentado também para as crianças, né? Wilson, pesquisando um pouquinho sobre esse grupo, eu vi que vocês não têm aí reincidência, né? Eu queria que tu me falasse, além desse grupo que a gente estava conversando aqui agora, o Ministério Público tem outras ações. Quais são essas outras ações e quais são as áreas que elas impactam? O mais interessante é que os estudos, principalmente nesse grupo que eu participo como facilitador, realmente não é reincidências. Os homens participam no grupo reflexivo, eles constituem novo relacionamento. Eu fiz uma observação participante, que é um processo da antropologia que a gente consegue participar daqueles encontros e visualizar. Existiam mulheres que levavam os próprios parceiros para os encontros reflexivos, eles construíam outros relacionamentos, então era extremamente importante, porque a educação trazendo para eles fazia com que eles mudem a conduta deles. É claro que eu não vou dizer que eles mudaram completamente, né? São décadas de reproduções de masculinidades que não vão ser rompidas de uma hora para outra, mas a gente percebe que eles tentam mudar.
que é o interessante é isso, pela sua obrigatoriedade. E quando a gente fala sobre outros projetos, esse é um projeto obrigatório porque a lei determina que eles participam desses encontros, mas existem outras ações. Hoje eu trabalho diretamente com o Poder Judiciário, na segunda vara da mulher, então a gente desenvolve outras ações como Não Morra Maria da Penha, que é levar informação, levar assistência às mulheres nas suas próprias comunidades. Tem um projeto Justiça em Rede, que é um projeto que as mulheres não precisam mais ir à delegacia ou à Casa Mulher Brasileira, elas podem solicitar medida protetiva de urgência dentro da sua própria casa, dentro da sua escola, da sua faculdade, enfim, dentro de qualquer ambiente que ela seja segura e confortável. E também tenho recentemente um projeto Penha Bora Dialogar, que é trazer justamente o processo de educação para as pessoas que trabalham na rede. Então, hoje nós temos voluntárias e voluntários, pessoas que discutem o que é violência, o que é machismo, e a partir dessas discussões a gente consegue criar ações, a gente consegue criar projetos, inclusive até apresentar artigos de forma nacional e internacionalmente, trazendo essa experiência do Maranhão para o nosso estado como um todo e também para o mundo. E aí agora a gente está falando dos resultados, esse projeto já foi até premiado, né? Eu queria que você me falasse um pouquinho desses prêmios e qual a importância desse grupo para a sociedade. Nós estamos diante de grupos reflexivos, né? Esses grupos reflexivos é do Ministério Público, então eles têm ações, hoje a doutora Selma, que é a principal protagonista do grupo, ela faz treinamentos, vai a Brasília, enfim, ela tenta fortalecer. Já nesses outros projetos que é desenvolvido pela segunda vara da mulher, todos já foram premiados pela Associação dos Magistrados, pela Associação de Servidores Públicos, pelo Sindicato de Servidores Públicos, também já foi concorrer ao Prêmio Inovare. Então, assim, recentemente o Penha Bora Dialogar quer trazer essa discussão para o Poder Judiciário, recebeu 2 prêmios nessa semana, que é justamente do sindicato, que é uma homenagem a um servidor que faleceu no seu trabalho, como também do Comitê de Diversidade, que é um comitê que foi realmente premiado pelo CNJ. Então, a gente traz como uma forma de validar todo o nosso trabalho em enfrentamento à violência doméstica. Parabéns pelo trabalho de vocês desenvolvido. Eu acho que é muito bom a gente ter essa porta, né, de discussão mesmo e de conscientização das pessoas. Parabéns pelo trabalho e sucesso aí no projeto. Muito obrigado. Então é isso. Ana, eu volto com você.